E aí, gostando do nosso episódio sobre Pedro Rauch da Silva, Itatiba nas alturas? Assistiu a primeira parte? Pois nós vamos mostrar para vocês agora a segunda parte desse nosso episódio importante. Convide os seus amigos, fale com as pessoas, faça a sua inscrição se você ainda não é inscrito, clique no sininho e venha nos acompanhar. Vamos lá, conhecer a segunda parte do episódio Pedro Rauch da Silva, Itatiba nas alturas. Aproveitando que a gente falou aí em 6.000 metros, né? Como é que você começou basicamente a encarar uma montanha gigantesca como essa? O que você, apesar da sua formação, apesar de ser um autodidata no início, né? Bem autodidata, você fez algum curso? O seu curso foi no dia a dia? Foi um curso acadêmico? Para você poder seguir e encarar uma montanha de 5.000, 6.000 metros? Por incrível que pareça, eu nunca fiz um curso de montanhismo, né? Gostaria de ter tido essa oportunidade. Como eu comecei muito jovem, eu não tinha dinheiro, né? Eu era estudante, né? Foi aí que você foi de carona? E aí eu tive que fazer as coisas por conta própria. Então, com 18 anos de idade, depois que eu terminei a faculdade de Geografia... Não, 18 anos de idade eu nem tinha nem entrado. Antes de começar a faculdade de Geografia, porque eu acho assim, eu fiz Geografia... Não foi Geografia que me levou para montanhismo, foi montanhismo que me levou para Geografia. Sim. Né? Então, antes de começar a faculdade, eu terminei o colégio aqui em Itatiba, juntei meu dinheirinho, que não era grande coisa, e peguei e fui de carona para Argentina. Né? Carona mesmo. Né? Carona de aí, estrada, de dedão? Estrada, dedão, caminhoneiro, né? E eu fiz uma viagem de 10.000 quilômetros. E por que Argentina? A Argentina, isso foi uma influência também de um outro amigo de Itatiba, que continua meu amigo, eu visitei ele essa semana, que foi o Fábio Rogério, né, que a gente chamava de Fabião. O Fábio, em 99, ele me deu um livro, que é o livro Na Natureza Selvagem, que virou um filme, né? Que é um filme, a história é um livro de um montanhista chamado Jon Krakauer. E essa história do Natureza Selvagem era um jovem americano muito romântico, muito idealista, que ele abandona tudo e ele vai pro Alasca para viver na natureza selvagem, né? E ele morre. E aí então, esse montanhista jornalista, ele faz um resgate da história desse menino, né, que era o Chris McCandless, né, que ele se autodenominava Alexander Supertramp, e é uma história fantástica, né, e eu fui muito muito motivado por esse livro, né, e aí assim, transportando isso para nossa realidade, o que é o Alasca para os norte-americanos, a Patagônia é pra gente, que nós somos sul-americanos. Então, para mim, a Patagônia era a natureza selvagem. E eu, como o Alexander Supertramp tatibense, eu fui atrás dessa natureza selvagem e indo para a Patagônia, de carona, não é? E aí então eu fui, e no princípio da viagem a ideia era o seguinte, né? Não era ir direto para a Patagônia, era ir para os Andes, na região de Mendoza, atravessar para Santiago e ir pro sul da Argentina e do Chile, costurando os Andes, né? Atravessando de um lado para o outro, para ir pelo meio das montanhas. Né? E a minha primeira passagem pelas montanhas foi na província de Mendoza, na Argentina. Como muitas pessoas, meu conhecimento de montanhismo andino se limitava a algumas poucas montanhas. Por exemplo, o Aconcagua, né? O Aconcagua é a montanha mais alta dos Andes. Ela é uma montanha famosa, a montanha mais alta do nosso continente. Ela tem 6.962 metros de altitude, ou seja, as montanhas mais altas dos Andes estão aí na cota dos 6.000 metros. O Aconcagua não chega a 7.000 por muito pouquinho. Tá certo? Eu queria escalar o Aconcagua. Só que quando eu cheguei lá, eu me dei de cara com a realidade. Escalar o Aconcagua não é uma coisa trivial. Não é uma coisa que você vai lá, sobe e desce. Não tem um caminho, né? Não tem uma estrada asfaltada. Não... Você tem que andar pra caramba, você tem que levar muita coisa, você tem que ter equipamento.
E uma coisa que determinou a minha não ida para Concagua. Tem que pagar uma permissão. Né? Naquela época era de $200. Eu não tinha $200. Mas isso aí era um quarto daquilo que eu tinha de dinheiro para fazer a viagem inteira. Né? Só que no meio do caminho, quando eu tava indo pra Mendoza, eu tava num posto de gasolina pedindo carona. Né? E naquela região da Argentina é uma região ainda muito habitada, tem muitas cidades, né? E assim, as pessoas tinham medo de dar carona pra mim. Né? Então, como passavam muitos caminhoneiros brasileiros por aquela estrada, eu peguei a bandeira do Brasil que eu tinha, que eu planejava para levar no cume das montanhas, né? E comecei a mostrar a bandeira do Brasil para ver se algum caminhoneiro me dava carona, né? E não consegui. Só que nessa, veio um rapaz entrando num carro, um carro sendo rebocado, entrando no posto de gasolina. Ele entrou e disse: "Ei, Brasil!" Era um cara brasileiro. Aí ele veio conversar com a gente: "Você é do Brasil também?" E o que aconteceu? Esse cara, ele era de Santa Catarina, e ele tinha ido para Mendoza para escalar a montanha. E ele também queria escalar a Aconcagua, só que ao invés de escalar a Aconcagua, ele acabou escalando outra montanha por causa do preço da permissão. Que montanha era essa? Era o Cerro Plata, né? E aí ele me falou: "Puxa, eu queria escalar a Aconcagua, mas tive que pagar não sei o que. Escalamos essa montanha Cerro Plata." Aí ele começou a falar: "Nossa, é muito legal a montanha, é muito bonita, sabe, aquele típico ambiente de altitude, que tem neve, picos escarpados, e não sei o que lá." E foi me dando a dica, né? E eu falei: "Puxa, legal, né? De repente podemos escalar essa montanha, né?" E aí quando a gente chegou em Mendoza e descobrimos que teria que desembolsar uma boa grana para escalar o Aconcagua, a gente acabou indo pro Cerro Plata, né? E uma coisa curiosa, que quando eu conheci esses catarinenses, eles falaram que lá no Plata tinha um helicóptero. E eu não entendi o que ele quis dizer com "tem um helicóptero", né? Eu achei que era um helicóptero turístico, né? Eu falei assim: "Pô, mas que sem graça, né? Eu quero subir a montanha caminhando." Aliás, assim, você não consegue subir uma montanha tão alta de helicóptero. E eu vou contar pra você nessa história, né? E ele falou que no cume tinha um helicóptero. E eu esqueci. A gente foi lá pro Cerro Plata, foi subindo a montanha degrau por degrau, né? Assim, são vários dias para escalar a montanha, né? Chega, montar um acampamento, fizer uma caminhada, voltamos, montamos um acampamento em outro lugar, dali para um terceiro lugar, caminhamos mais um pouco, fizemos uma ascensão num lugar ali, outra ascensão ali. Por quê? Porque uma montanha de altitude você tem que aclimatar. Você tem que fazer com que o seu corpo se adapte às condições de altitude, né? Que é uma pressão muito baixa e pouco oxigênio. E, enfim, depois de 7 dias na montanha, a gente partiu para o cume. Para uma montanha alta, como Plata, 7 dias é meio rápido. E aí fui eu e meu parceiro. E quando a gente foi subir na montanha, né, não chegava nunca, né? E aí comecei a sofrer os efeitos da altitude. Pela primeira vez eu fui entender o que era isso, na própria pele. Sonolência, né? Dor de cabeça, cansaço, fala alterada. Por que fala alterada? Já estava tendo hipóxia, pouco oxigênio no cérebro, não é? E aí, assim, o que diziam pra gente que a montanha tinha 6.300 metros de altitude. E a gente estava a 5.900 metros, tinha um relógio que marcava a altitude. Era a única coisa boa que eu tinha na viagem. Era o relógio. Era a única coisa boa, né? O resto era tudo improvisado, gambiarra, né? Só o relógio que era legal, né? E o relógio marcava 5.900. Eu falava: "Cara, não é possível, não chega nunca, não chega nunca." Aí eu pegava no meu relógio e ele tinha um cronômetro regressivo. E eu marcava para despertar cada 10 minutos. Porque a gente sentava para descansar e dormia. O que é extremamente perigoso. Sim. Numa montanha dessa, você pode estar ali meio sonolento, etc. Você pode dormir e aí você não acorda mais, né? Você vai ter uma edema cerebral, uma edema pulmonar, né? Aí eu lembro que tocou meu relógio, assim, parecia que fazia 10 segundos, já tinha 10 minutos. Aí eu levantei, comecei a andar, e aí quando eu vejo assim na minha frente, mexo nos olhos assim, uma estrutura avermelhada, era o tal do helicóptero. Não era um helicóptero pousado, um helicóptero de turismo, era um helicóptero que tinha se chocado com a montanha. Era um helicóptero que estava de um acidente aéreo, né? Que, diga-se de passagem, o piloto foi tentar pousar ali em cima e não conseguiu sair mais, por causa da altitude do ar rarefeito, né?
Aí eu falei, cara, tô no cume, né? Andei mais um pouquinho e cheguei no cume. Aí meu parceiro, cara, ele tava super grog. Eu pedi pra ele tirar foto minha e jogar do meu pé. Aí ele deu um vômito ali. E aí eu lembrei que tinha me dito o seguinte, quando a pessoa tá mal, na altitude vomita, que ela tá mal mesmo. Então assim, ele tava com um princípio de edema cerebral, né? Só que assim, já tinha feito cume, tirei essas fotos e descemos. Na descida, você já recupera mais ar, né? Você já ganha mais pressão atmosférica, aí ele melhorou, a gente melhorou, e foi minha primeira conquista pessoal nos Andes. Essa foi a sua primeira experiência Andina, minha primeira experiência em altitude, subindo uma montanha de gelo, uma montanha que tem neve, uma montanha mais alta. Né? E isso perdurou. Quer tomar sua cerveja e aproveita? Pode. E assim, esse foi só uma das aventuras dessa viagem, né? Sim. E ainda cumprindo com a nosso cronograma, acabei indo para a Patagônia, né? Conhecendo os principais parques da Patagônia. Não fui como o Alexandre Supertramp, que queria caçar e tudo mais, né? Tive que comer meu macarrão. E cheguei até o Ushuaia de carona e voltei. Mas voltei transformado. Né? Aquilo mudou a sua vida. Mudou a minha vida. 6 meses depois, Paulo, eu tava pegando o ônibus e trem na morte pra ir pra Bolívia, pra fazer aquilo que eu tinha visto que minha mãe tinha mostrado nas fotos. Pedro, ó, o nosso papo é muito legal, muito legal. Eu queria aproveitar e dizer que, além das expedições, né, você recebeu alguns prêmios, né? Tem aqui, ó, Mosquetão de Ouro 2015, Destaque em 2015, Mosquetão de Ouro 2017. Para quem é leigo, queria que você explicasse a importância desses prêmios que você recebeu aqui, ó. Desde o começo, já passados alguns bons anos, né? Você sendo reconhecido aqui com esses prêmios. Queria que você contasse um pouquinho pra gente disso aqui. Bom, esse prêmio Mosquetão de Ouro, ele é um prêmio da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Seria assim, entre aspas, né, o Oscar do montanhismo brasileiro. Então, assim, tem várias categorias, dentre elas a categoria de montanhismo e altitude. E aí eu tive, né, a felicidade de ganhar 2 vezes, né? Essa de 2015, eu levei o prêmio depois que eu completei a escalada de todas as montanhas acima de 6 mil metros da Bolívia, né? Então a Bolívia é um país andino incrível e são 14 montanhas, né, com mais de 6 mil metros. Isso feito em quanto tempo? Isso foi... A minha primeira montanha na Bolívia de 6 mil metros foi em 2002. Então demorou 12 anos, né? Porque o prêmio foi em 2015, né? Mas os feitos eram de 2014, né? Levei 12 anos para escalar todas as montanhas. De 2002 a 2014, subindo as montanhas, Isso. registrando isso. É claro que, assim, não foi uma coisa que eu cheguei e falei assim, puxa, eu vou fazer. Então, a primeira vez que eu fui para Bolívia foi em 2001, né? Nessa vez que eu fui ali de Trem da Morte, né? Nessa expedição em 2001, eu acabei não conseguindo escalar nada. Fui na época errada, ainda não tinha esse conhecimento. Que cada lugar nos Andes tem sua temporada de montanha. No Himalaia também, né? Então eu fui no verão. O verão na Bolívia é uma época de chuvas, não é uma época boa para escalar. A gente tentou escalar o Huayna Potosí, que é uma montanha muito bonita, né? Mas não deu para sair do acampamento alto. Em 2002 eu fui lá e escalei o Huayna Potosí. E escalei também o Pomerape, que é um vulcão ali na fronteira com o Chile, né? E aí na sequência fui escalando, né? Depois em 2007 escalei mais montanhas, em 2009 escalei outras. Aí em 2014 terminei por escalar todas, né? Desde montanhas fáceis, mais remotas, né? Então, por exemplo, tem uma montanha de 6 mil metros, que é um vulcão, chamado Uturunco. Esse vulcão, como vários vulcões, ele tem enxofre na cratera dele. Aí os bolivianos construíram uma estrada muito precária, que você pega uma caminhonete 4x4, sobe nessa estrada precária, chega ali no lado do enxofre, pega uma pá e joga enxofre na caçamba e desce. Essa é a mina deles. Então você usa essa estrada para fazer cume. Então você chega muito alto. É uma montanha fácil, mas fica no meio do nada. Para você chegar até lá já é... Dirigir 2, 3 dias em caminhos de terra, sem posto de gasolina, sem nada, levando galão de combustível, porque não tem nada.
Mas é montanha fácil. Até outras montanhas que são montanhas técnicas. Sim. Então tem uma montanha chamada Ilhampo. É uma montanha que tem um paredão grande, alto, inclinado. Tem outra chamada Tiaroco. Mesma coisa. Tem outras montanhas que são mais semi-técnicas. Vamos falar assim, ela não é super técnica, tem seus trechos técnicos. O Illimani, montanha belíssima. Todo lugar de La Paz você vê esse Illimani. Montanha que tem 3 cumes. Belíssimo. Não é fácil, mas também não é difícil. Então, eram 14 montanhas, acabei conseguindo escalar elas e levei esse prêmio em 2015.